trouxe o Evandro para saber uma visão masculina sobre o assunto. A mulher se guardar no namoro para ela ter e conquistar aquilo que ela almeja, que é o casamento ou um relacionamento sério. Eu, como homem, fazendo uma visão mais masculina, o homem sempre foi necessitado, né? Essa vontade, esse prazer que é estar em casal, o ato sexual, né? Sempre foi algo necessário para o homem, né? O homem depende muito disso. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que assim, a partir do momento que você conhece alguém que realmente você vê que é uma pessoa assim que você quer dedicar a sua vida a ela, né? Eu quando conheci a Joyce, eu olhei para ela, uma pessoa que tem um posicionamento, foge um pouco do padrão que a gente vê hoje em dia, que é muito difícil de encontrar alguém que seja realmente uma pessoa que a gente queira investir. Então eu como homem, eu olhei para ela e pensei nisso, né? É uma pessoa que eu realmente vou dedicar a minha vida. Então assim, eu não gosto de enrolação. Eu sou muito direto, eu vou sempre direto ao ponto. E ela já percebeu isso, não tem perda de tempo. Qual que é o problema que a gente muitas das vezes passa, né? O homem, por ter essa necessidade do sexo, quando tem esse prazer antes do casamento, fica muito sem ambição, sem ter um propósito na vida dele, conquistar, assim, um desafio, exatamente. Então, assim, pra ele já tá resolvido o que ele queria. Então, é um prazer que a gente não pode ter antes do casamento, né? Porque pra eles já acaba o desafio ali, não tem mais nada pra conquistar, já chegou no nível máximo. Esse problema eu já passei por isso, né? Eu tive um namoro aí bem longo, então eu já fiz isso antes do casamento, então a gente já teve esses prazeres e a gente perde realmente o desejo, né? Que o casamento não quer mais ter isso tão já, né? A gente fica enrolando, porque daí pensa em casa, pensa em dinheiro, começa a colocar outras coisas na frente, e não é assim que funciona. Porque daí você como homem, o que acontece, meninas? O homem, ele quer o quê? Desafio. Exato. Ele quer fazer a coisa difícil. Ele quer conquistar aquilo que, tipo assim, é inalcançável. Exatamente. Porque o sexo foi feito pro casamento? Porque Deus deixou exatamente o sexo pro casamento? Porque se antes você entregar para um homem, que esse vai ser o desejo dele, a conquista dele. Quando ele conquistar, ele já perdeu a graça. Então, com certeza, assim como eu já passei por isso, às vezes vocês já passaram por isso, de um homem te querer muito, mas quando ele tem aquele prazer, ele já não te quer mais. Porque depois de casar, ele sabe e deveria saber das responsabilidades que é dele. Então, para um homem querer um casamento, ele tem que querer muito um casamento. Isso é verdade. Mas isso é complicado, porque a cabeça do homem funciona diferente da mulher. Então, assim, quando eu conheci a Joyce, eu realmente tive muito desejo por ela, né? Mas, assim, eu vi mais o lado da mulher dela do que a questão física. Teve ali um pouquinho, né? Mas foi bem menor do que o que eu vi realmente nela. Então, assim, pra mim, não tem esse problema de, querer transar antes do casamento. Lógico que seria maravilhoso. Não pode, né? A Bíblia ensina que não pode e não deve. Então, assim, partindo para um lado mais bíblico, o namoro, ele simplesmente não existe. Então, a gente coloca o namoro aí como uma fase de conhecimento. Então, eu estou conhecendo a Joyce está conhecendo as minhas qualidades, meus defeitos, como eu sou, como eu vou ser, né? Talvez um pouco do entendimento de como a gente vai ser um para o outro no futuro. Então, eu acho que o namoro em si tem que ter essa renúncia e tem que ter esse cuidado, porque depois, se você faz antes, você perde depois, né? Fica sem graça. Achei que você trouxe um ponto muito importante, que é exatamente esse. O namoro ele foi feito para conhecer a pessoa com o objetivo do casamento. Exatamente. Então é por isso que às vezes a gente quer falar tanto que jovens não deveriam namorar, ou certa idade não deveria namorar, porque é exatamente isso, porque se você tá namorando com 12 anos, qual é o objetivo que você tá namorando uma pessoa com 12 anos? Você tem 12 anos, tá namorando uma pessoa, tipo, pra quê? Não compensa. 3 meses já é suficiente para você conhecer uma pessoa. Então não tem necessidade de namorar 12, 13 anos. E o que eu trago também em relação a isso que você falou agora, que é muito legal, que é do namoro servir para conhecimento, exatamente porque se você tem relação durante o namoro, você já perdeu o foco, objetivo e propósito daquele relacionamento, já conquistou o bem maior, que exatamente é o sexo, mas após o casamento, ele é um presente que foi feito para pessoas casadas. E a questão é, quando, principalmente para nós mulheres, que entra essa questão. Porque se eu tivesse tendo relação com o Evandro, eu emocionalmente já estaria muito mais ligada a ele do que ele a mim. Sim. Então, tudo que ele faz pra mim, todo o comportamento que ele tem comigo, pode ser que ele já teria parado porque ele já teve o benefício, a conquista, o troféu. E eu, como mulher, o que acontece? Eu estaria ligada emocionalmente, porque essa é a diferença. O homem conquista e para ele, conquistei, agora eu preciso de um outro objetivo. Então, o que ele faria? A pessoa termina e vai para outra pessoa, porque o homem ele quer conquista. E nós mulheres, o que acontece? A gente já tá ligada emocionalmente, porque nós somos muita emoção, gente. E aí a gente perde o propósito do namoro, que é pra mim tá conhecendo o Evandro, conhecendo os defeitos, vendo o quê? Se eu vou suportar
os defeitos e vendo se realmente ele está sendo verdadeiro comigo, sendo racional e não emocional. Então eu não vou porque ele está me dizendo que ele vai cumprir, eu vou porque ele faz aquilo. A partir do momento que eu estou racional, eu estou analisando. Agora, se eu estou emoção, gente, a emoção ela fala muito mais forte, mas a emoção ela te engana também. Então por isso que o namoro a gente tem que conhecer, saber, porque o casamento não é brincadeira. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!